Existe um momento que acontece todas as manhãs, um intervalo de tempo tão breve que você nem percebe que ele existe, mas que define absolutamente tudo sobre o dia que está prestes a começar. Acontece nos primeiros segundos depois que seu alarme toca, antes mesmo de você abrir os olhos completamente, naquele espaço nebuloso entre o sono e a consciência. Nesse exato instante, uma guerra silenciosa está sendo travada dentro do seu crânio. Uma guerra que você não vê, não sente e definitivamente não controla conscientemente. E o resultado dessa batalha invisível vai determinar se você vai saltar da cama com propósito ou se vai apertar o botão de soneca pela 5ª vez consecutiva, afundando de volta nos lençóis como se eles fossem feitos de concreto líquido. A pergunta que deveria tirar seu sono esta noite é simples, mas perturbadora. Quem realmente decide se você levanta ou não? Você acredita que a sua força de vontade, sua disciplina, seu comprometimento com seus objetivos? Deixe-me contar uma verdade desconfortável que a neurociência descobriu nas últimas décadas. Uma verdade que vai fazer você questionar cada momento em que se julgou preguiçoso, fraco ou sem determinação. A decisão de levantar da cama não é sua, pelo menos não no sentido que você imagina. Essa escolha está sendo feita por uma molécula microscópica, um mensageiro químico tão pequeno que milhões deles caberiam na ponta de um alfinete, mas tão poderoso que controla praticamente tudo que você considera motivação, desejo, ambição e vontade de viver. Estou falando de uma substância que, neste exato momento, está fluindo ou não está fluindo através de circuitos específicos do seu cérebro. E essa presença ou ausência vai determinar se amanhã você vai encarar o mundo ou fugir dele. Eu passo minhas noites observando Gotham do alto de arranha-céus, analisando padrões, prevendo comportamentos, tentando entender o que leva pessoas aparentemente normais a cruzarem linhas que nunca imaginaram cruzar. E depois de décadas investigando a mente criminosa, depois de estudar os vilões mais perturbados e as vítimas mais devastadas, cheguei a uma conclusão que talvez seja a descoberta mais importante da minha existência. O maior mistério não está nas ruas escuras da cidade. O maior mistério está dentro do crânio humano. E esse neurotransmissor que estou prestes a revelar é a chave para desvendar por que algumas pessoas constroem impérios enquanto outras não conseguem nem sair do quarto. Você conhece essa sensação, eu sei que conhece. Aquele peso inexplicável que às vezes surge do nada. O alarme taca e seu corpo simplesmente não responde. Não é cansaço físico, você dormiu o suficiente. Não é doença, você não está com febre. É algo mais profundo, mais visceral. Algo que parece sugar toda a cor do mundo e deixar apenas tons de cinza. Você olha para o teto e pensa: qual é o ponto? Por que eu deveria me levantar? O que exatamente está me esperando lá fora que vale um esforço de tirar esse cobertor de cima de mim? E essa pergunta, essa hesitação, esse momento de paralisia existencial, não é fraqueza de caráter. É química, é biologia. É o resultado direto de algo que está acontecendo, ou deixando de acontecer, em regiões específicas do seu cérebro. O nome dessa molécula é dopamina. E antes que você pense que sabe do que estou falando, antes que você repita aquele mito popular de que dopamina é o químico do prazer, deixe-me destruir essa ilusão agora mesmo, porque essa simplificação está arruinando vidas. Essa interpretação errada está fazendo milhões de pessoas perseguirem as coisas erradas, viciarem-se nas substâncias erradas e destruírem seus próprios sistemas de motivação, sem nem perceberem o que estão fazendo. A dopamina não é o químico do prazer. A dopamina é algo muito mais sinistro, muito mais fundamental e infinitamente mais poderoso. A dopamina é o químico do querer. É a molécula da antecipação. É a substância que faz você desejar algo antes de ter, não a que faz você se sentir bem depois de conseguir. E essa diferença, que parece sutil na teoria, é absolutamente catastrófica na prática. Deixe-me explicar o que realmente acontece no seu cérebro quando você está deitado na cama, olhando para o teto, tentando encontrar uma razão para se mover. No centro do seu crânio, enterrada profundamente em estruturas evolutivamente antigas, existe uma região chamada área tegmental ventral. Desse pequeno aglomerado de neurônios, partem conexões que se espalham como raízes de uma árvore para diversas partes do cérebro, incluindo o núcleo accumbens, o córtex pré-frontal e a amígdala.
Esse sistema, conhecido como via mesolímbica, é essencialmente o circuito de motivação do seu cérebro. E o combustível que faz essa máquina funcionar é a dopamina. Quando a dopamina flui adequadamente por esses caminhos neurais, você sente vontade, você sente impulso, você sente que existe algo lá fora que vale a pena perseguir. Mas quando esse fluxo diminui, quando os níveis caem abaixo de certo limiar, algo terrível acontece. O mundo perde o brilho. As atividades que antes te empolgavam parecem vazias. O futuro, que deveria ser uma tela em branco cheia de possibilidades, parece uma parede cinzenta, sem portas nem janelas. Houve um experimento nos anos 50 que mudou para sempre nossa compreensão sobre motivação e desejo. 2 cientistas, James Oates e Peter Milner, estavam estudando o cérebro de ratos quando cometeram um erro acidental, que se tornaria uma das descobertas mais importantes da neurociência. Eles implantaram eletrodos no cérebro dos animais, tentando estimular uma região específica, mas erraram o alvo. O eletrodo acabou posicionado em uma área que eles não pretendiam estudar. E então algo estranho começou a acontecer. Os ratos podiam pressionar uma alavanca para receber pequenos choques elétricos nessa região cerebral, e eles começaram a pressionar essa alavanca obsessivamente. Não algumas vezes, não muitas vezes. Os ratos pressionavam a alavanca milhares de vezes por hora. Eles ignoravam comida, ignoravam água, ignoravam parceiros sexuais disponíveis. Alguns pressionavam a alavanca até entrarem em colapso por exaustão. Um dos ratos pressionou a alavanca 6.000 vezes em 1 hora antes de desmaiar. E quando acordou, a primeira coisa que fez foi voltar a pressionar. O que Oates e Milner tinham descoberto acidentalmente era o sistema de recompensa do cérebro. E a região que estavam estimulando era exatamente o circuito dopaminérgico que mencionei. Mas aqui está o detalhe perturbador que levou décadas para os cientistas compreenderem completamente. Aqueles ratos não estavam sentindo prazer. Eles estavam sentindo desejo. Quando os pesquisadores analisaram o comportamento dos animais mais cuidadosamente, perceberam que os ratos não demonstravam sinais típicos de satisfação depois de pressionar a alavanca. Não havia aquela relaxação que vem após conseguir algo gratificante. Em vez disso, havia uma urgência frenética, uma compulsão insaciável, um querer que nunca era satisfeito, não importa quantas vezes a alavanca fosse pressionada. Os ratos estavam presos em um loop infinito de antecipação, sem jamais alcançar a consumação. E isso deveria fazer um arrepio subir pela sua espinha, porque se você olhar ao redor, vai perceber que milhões de seres humanos estão vivendo exatamente como aqueles ratos, pressionando alavancas invisíveis, checando redes sociais dezenas de vezes por dia esperando aquela notificação que vai finalmente trazer satisfação, assistindo mais um episódio, mais um vídeo, mais uma rolagem infinita de conteúdo, sempre perseguindo aquele próximo estímulo que promete prazer, mas entrega apenas mais desejo. E enquanto isso, as coisas que realmente importam, os projetos que realmente trariam realização, os relacionamentos que realmente nutririam a alma, ficam abandonados porque o sistema de motivação foi sequestrado. A dopamina que deveria impulsionar você em direção a objetivos significativos está sendo desperdiçada em recompensas vazias e instantâneas. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. Nos primeiros anos depois que meus pais foram assassinados, eu canalizei toda a minha dor em uma única direção. Cada hora de treino, cada livro estudado, cada habilidade dominada, era um passo em direção a um objetivo que consumia todo o meu ser. Meu sistema dopaminérgico estava completamente alinhado com um propósito claro, mesmo que esse propósito nascesse da escuridão. E essa é uma verdade desconfortável sobre a motivação humana. Ela não se importa com moralidade. Ela não distingue entre objetivos nobres e destrutivos. O sistema de recompensa do cérebro vai impulsionar você com a mesma intensidade em direção a construir um hospital ou a destruir uma cidade. O que importa para a dopamina não é o destino, é a jornada. Não é a recompensa final, é a antecipação dela. E isso me leva a um dos insights mais contraintuitivos sobre como funciona a motivação humana. Você provavelmente acredita que a dopamina é liberada quando você consegue algo que deseja. Você atinge uma meta, ganha um prêmio, completa um projeto, e então seu cérebro te recompensa com uma onda de prazer químico. Parece lógico, certo? É assim que pensamos que funciona. Trabalho duro, recompensa depois. Mas a neurociência descobriu algo muito mais estranho e muito mais importante. A maior liberação de dopamina não acontece quando você recebe a recompensa. Ela acontece antes. Ela acontece na antecipação. No momento em que você vê a possibilidade de conseguir algo, quando a expectativa se forma na sua mente, quando você visualiza o resultado desejado, é aí que a dopamina dispara com maior intensidade.
Um neurocientista chamado Wolfram Schultz conduziu experimentos revolucionários com macacos que iluminaram esse mecanismo. Ele treinou os animais para associar um sinal sonoro com a entrega de suco, uma recompensa que os macacos adoravam. No início, a dopamina era liberada quando o suco era entregue, exatamente como você esperaria. Mas depois que os macacos aprenderam a associação, algo fascinante aconteceu. A liberação de dopamina começou a ocorrer no momento do sinal sonoro, não no momento do suco. O cérebro tinha movido a resposta dopaminérgica para o momento da antecipação. E quando o suco era finalmente entregue, praticamente não havia mais aumento de dopamina. A recompensa real tinha se tornado neurologicamente irrelevante. Todo o prazer estava na expectativa. Agora pense nas implicações disso para sua própria vida. Pense nas vezes em que você trabalhou intensamente para conseguir algo, sonhou com aquele momento, imaginou como se sentiria. E isso me leva a um dos insights mais contraintuitivos sobre como funciona a motivação humana. Você provavelmente acredita que a dopamina é liberada quando você consegue algo que deseja. Você atinge uma meta, ganha um prêmio, completa um projeto, e então seu cérebro te recompensa com uma onda de prazer químico. Parece lógico, certo? É assim que pensamos que funciona. Trabalho duro, recompensa depois. Mas a neurociência descobriu algo muito mais estranho e muito mais importante. A maior liberação de dopamina não acontece quando você recebe a recompensa. Ela acontece antes. Ela acontece na antecipação. No momento em que você vê a possibilidade de conseguir algo, quando a expectativa se forma na sua mente, quando você visualiza o resultado desejado, é aí que a dopamina dispara com maior intensidade. Um neurocientista chamado Wolfram Schultz conduziu experimentos revolucionários com macacos que iluminaram esse mecanismo. Ele treinou os animais para associar um sinal sonoro com a entrega de suco, uma recompensa que os macacos adoravam. No início, a dopamina era liberada quando o suco era entregue, exatamente como você esperaria. Mas depois que os macacos aprenderam a associação, algo fascinante aconteceu. A liberação de dopamina começou a ocorrer no momento do sinal sonoro, não no momento do suco. O cérebro tinha movido a resposta dopaminérgica para o momento da antecipação. E quando o suco era finalmente entregue, praticamente não havia mais aumento de dopamina. A recompensa real tinha se tornado neurologicamente irrelevante. Todo o prazer estava na expectativa. Agora pense nas implicações disso para sua própria vida. Pense nas vezes em que você trabalhou intensamente para conseguir algo, sonhou com aquele momento, imaginou como se sentiria quando finalmente alcançasse o objetivo. E então você conseguiu. E a sensação foi estranhamente vazia. Não era o êxtase que você esperava. Era quase uma decepção, uma pergunta silenciosa de "e agora? O que vem depois?" Isso não é ingratidão, não é falta de apreço, é neurobiologia pura. Seu cérebro já extraiu toda a dopamina disponível durante a antecipação. Quando a recompensa chega, não há mais combustível químico para queimar. Isso explica por que tantas pessoas que alcançam sucesso massivo relatam sentimentos de vazio depois. Atletas que passam décadas perseguindo um campeonato e depois de vencer entram em depressão. Empreendedores que constroem empresas bilionárias e descobrem que o dinheiro não trouxe a satisfação prometida. Artistas que sonham com fama e, ao alcançá-la, percebem que o palco não preenche o buraco que existe dentro deles. O problema não estava no objetivo. O problema é que a dopamina é um sistema de busca, não de satisfação. Ela te impulsiona em direção a algo, mas não foi projetada para te fazer sentir bem quando você chega lá. E aqui está onde a situação se torna verdadeiramente sombria para a maioria das pessoas no mundo moderno. Nós construímos uma sociedade inteira otimizada para sequestrar esse sistema. Cada aplicativo no seu celular foi projetado por equipes de engenheiros e psicólogos com um único objetivo: maximizar a liberação de dopamina no seu cérebro para que você não consiga largar o aparelho. As notificações são programadas em intervalos irregulares, porque décadas de pesquisa mostraram que recompensas variáveis produzem muito mais dopamina do que recompensas previsíveis. É o mesmo princípio das máquinas caça-níqueis. Você nunca sabe quando vai ganhar, e essa incerteza cria um estado de antecipação constante que mantém você puxando a alavanca, ou, no caso moderno, deslizando a tela. Pense em como você checa seu telefone. Não é uma decisão consciente na maioria das vezes. É um impulso automático, quase compulsivo. Você sente aquela coceira, aquela urgência vaga de que talvez tenha algo interessante esperando por você. Uma mensagem, um like, um comentário, alguma novidade que vai fazer você se sentir... O que exatamente? Você não sabe, mas a antecipação está lá. E você cede. E na maioria das vezes não há nada de significativo, mas ocasionalmente há. E essa recompensa ocasional, essa gratificação intermitente, é precisamente o que mantém o comportamento. Seu cérebro aprendeu que às vezes aquela alavanca entrega suco, e então você continua pressionando, continua checando,
Continue scrollando, desperdiçando doses preciosas de dopamina em estímulos que não constroem nada de valor na sua vida. Se você está acompanhando essa investigação sobre a mente humana, se está começando a perceber padrões no seu próprio comportamento que talvez nunca tenha questionado antes, considere deixar um bate-like neste vídeo. Não porque eu preciso de validação, mas porque esse pequeno gesto sinaliza para o algoritmo que esse tipo de conteúdo profundo merece ser espalhado. E talvez alguém que esteja lutando silenciosamente contra a sua própria mente encontre exatamente o que precisava ouvir esta noite. Agora deixe-me falar sobre o outro lado dessa moeda, o lado que talvez explique aqueles dias em que você simplesmente não consegue se mover. Existe uma condição chamada anedonia, que literalmente significa ausência de prazer. Pessoas com anedonia olham para atividades que antes amavam e não sentem absolutamente nada. Comidas que eram deliciosas agora são apenas texturas e temperaturas na boca. Hobbies que consumiam horas de atenção agora parecem ponças sem sentido. Relacionamentos que antes aqueciam o coração agora são apenas obrigações sociais a serem cumpridas. E isso não é preguiça, não é falta de gratidão, não é frescura. É uma disfunção real no sistema dopaminérgico do cérebro. A anedonia é um dos sintomas centrais da depressão, e quando você entende a neurobiologia por trás dela, a depressão para de parecer uma fraqueza moral e começa a parecer o que realmente é, uma doença do sistema de motivação. O cérebro deprimido produz menos dopamina, tem menos receptores de dopamina funcionais, e as vias neurais que deveriam se acender com antecipação e desejo permanecem dormentes, escuras, silenciosas. Imagine tentar dirigir um carro sem combustível. Você pode ter o destino mais incrível do mundo programado no GPS. Você pode ter todas as habilidades necessárias para a jornada. Você pode genuinamente querer chegar lá. Mas sem combustível, o carro não move. E sem dopamina adequada, a mente não inicia movimento em direção a nada. Isso deveria mudar fundamentalmente como você julga a si mesmo e aos outros. Aquela pessoa que você conhece que parece não conseguir se motivar para nada. Que vive reclamando. Que começa projetos e nunca termina. Que promete mudar e permanece presa nos mesmos padrões. Talvez não seja fraca. Talvez não seja preguiçosa. Talvez esteja lutando contra uma bioquímica cerebral que você, com seu sistema funcionando adequadamente, não consegue nem imaginar. E talvez você mesmo tenha períodos assim, dias ou semanas onde tudo parece mais difícil do que deveria, onde a vida perde as cores e o futuro perde o apelo. Não se julgue com tanta dureza. Seu cérebro pode estar passando por uma tempestade química que você não escolheu e não controla diretamente. Mas, e aqui está a esperança no meio dessa escuridão, você não está completamente à mercê da sua neurobiologia. Existe algo que décadas de pesquisa em neurociência revelaram. O sistema dopaminérgico é plástico. Ele pode ser remodelado. Os comportamentos que você pratica consistentemente alteram literalmente a estrutura física do seu cérebro. As sinapses se fortalecem ou enfraquecem baseadas no uso. Novos receptores podem ser criados. Receptores danificados podem ser recuperados. O cérebro não é um hardware fixo. É um órgão vivo em constante transformação. E isso significa que as escolhas que você faz hoje estão moldando o sistema de motivação que vai determinar quem você será amanhã. Deixe-me contar sobre um dos fenômenos mais importantes e menos compreendidos da neurobiologia dopaminérgica, a tolerância. Quando você expõe repetidamente seu cérebro a estímulos que liberam dopamina em grandes quantidades, algo começa a acontecer nos neurônios que recebem esse neurotransmissor. Os receptores na superfície dessas células começam a diminuir em número e em sensibilidade. É como se o cérebro estivesse dizendo: há dopamina demais aqui, eu preciso me proteger desse excesso. E então ele reduz sua capacidade de responder. O resultado é que você precisa de cada vez mais estímulo para sentir o mesmo nível de motivação ou prazer. O que antes te empolgava agora parece entediante. O que antes era suficiente agora é insípido. Você desenvolveu tolerância. Isso é exatamente o que acontece com usuários de drogas. E é por isso que o vício é uma condição tão devastadora. Substâncias como cocaína e metanfetamina causam liberações massivas de dopamina, muito maiores do que qualquer experiência natural poderia produzir. E o cérebro responde dramaticamente a esse tsunami químico, reduzindo receptores, alterando a sensibilidade do sistema inteiro. Depois de um tempo, o usuário precisa da droga não para sentir prazer, mas simplesmente para sentir algo. Sem a substância, o sistema está tão danificado que a pessoa não consegue experimentar motivação ou satisfação de absolutamente nada. O mundo natural se torna permanentemente cinza. Mas aqui está o que você precisa entender. Você não precisa usar drogas pesadas para danificar seu sistema dopaminérgico. As recompensas artificiais do mundo moderno, embora menos intensas que a cocaína, operam pelo mesmo mecanismo. Pornografia, redes sociais, jogos de azar, videogames compulsivos, comida ultraprocessada, shopping online impulsivo. Tudo isso causa liberações de dopamina que, embora menores individualmente, se acumulam ao longo do tempo e produzem o mesmo efeito de dessensibilização. Você está degradando lentamente sua capacidade de sentir motivação por qualquer coisa que não seja uma recompensa instantânea e artificial. E sabe qual é o sintoma mais comum dessa degradação? A incapacidade de levantar da cama.
a perda de interesse em objetivos de longo prazo, a procrastinação crônica, a sensação de que nada vale a pena, a dificuldade de iniciar tarefas que você sabe que precisa fazer, a preferência constante pelo fácil e imediato em detrimento do difícil e significativo. Parece familiar? Se parece, você pode estar vivendo com um sistema dopaminérgico comprometido sem nem saber. Eu passei noites suficientes observando a cidade para entender um padrão perturbador sobre a natureza humana. As pessoas mais destruídas que encontro nas ruas não são necessariamente as que enfrentaram as maiores tragédias. São as que perderam a capacidade de ver um futuro pelo qual vale a pena lutar. A desesperança não é sobre circunstâncias externas, é sobre a morte da antecipação. Quando você não consegue mais imaginar um amanhã melhor do que hoje, quando seu cérebro para de liberar dopamina em resposta a possibilidades futuras, você perde a razão fundamental para continuar se movendo. E isso pode acontecer com qualquer um. Com um executivo no topo do prédio mais alto, ou com um morador de rua debaixo da ponte. A bioquímica não discrimina por status social ou conta bancária. Existe uma prática que tem ganhado atenção nos últimos anos, frequentemente chamada de detox de dopamina ou jejum de dopamina. A ideia básica é se afastar deliberadamente de estímulos de alta dopamina por um período, para permitir que o sistema dopaminérgico se recalibre. Você desliga o celular, evita redes sociais, não assiste entretenimento, não come alimentos hiperpalatáveis, não faz nada que forneça gratificação instantânea. Parece tortura para a maioria das pessoas, e honestamente, os primeiros dias são difíceis. Seu cérebro está acostumado com aquelas doses constantes de estimulação, e vai reclamar alto quando você as remove. Mas algo interessante começa a acontecer depois que você supera a fase inicial de abstinência. O mundo começa a parecer mais vivo. Coisas simples que antes eram invisíveis começam a trazer satisfação genuína. Uma conversa com um amigo se torna fascinante. Uma caminhada no parque se torna prazerosa. Preparar uma refeição simples se torna gratificante. É como se alguém tivesse aumentado o contraste e a saturação da realidade. E o que realmente aconteceu é que você deu tempo para seus receptores de dopamina se recuperarem. Você restaurou a sensibilidade do sistema. E agora ele pode responder adequadamente a recompensas naturais e moderadas, em vez de precisar de explosões artificiais para sentir qualquer coisa. Eu pratico uma versão disso nas minhas bate-rotinas. Existem períodos deliberados onde eu me afasto de qualquer forma de entretenimento ou gratificação fácil. Alfred frequentemente questiona essa escolha, argumentando que eu mereço relaxar como qualquer pessoa normal. Mas eu entendo algo que a maioria não compreende. Minha eficácia como vigilante depende de um sistema motivacional afiado. Se eu permito que meu cérebro se acostume com recompensas fáceis, minha capacidade de persistir em investigações longas e frustrantes, de manter foco durante horas de vigilância tedioso, de resistir à tentação de desistir quando os vilões parecem ter vencido, tudo isso fica comprometido. A disciplina dopaminérgica não é sobre punição. É sobre preservar a ferramenta mais poderosa que você possui. A capacidade de querer coisas difíceis. Mas deixe-me adicionar uma nuance importante aqui. Porque o conceito de detox de dopamina foi frequentemente mal interpretado e simplificado demais. Você não pode realmente jejuar de dopamina da mesma forma que jejua de comida. A dopamina está sendo liberada constantemente no seu cérebro em níveis basais, e isso é necessário para funções básicas como movimento, atenção e manutenção do humor. O que você pode fazer é evitar comportamentos que causam picos artificiais de dopamina, dando tempo para o sistema se recalibrar. E mais importante ainda, você pode substituir recompensas de baixa qualidade por recompensas de alta qualidade. O que quero dizer com qualidade de recompensa? Pense na diferença entre a dopamina liberada por rolar infinitamente o feed de uma rede social e a dopamina liberada por completar um projeto desafiador. Ambos ativam o sistema de recompensa. Ambos liberam dopamina. Mas a experiência subjetiva e os efeitos de longo prazo são completamente diferentes. A rolagem infinita produz uma dopamina vazia, que não deixa satisfação real e frequentemente é seguida por sentimentos de vazio e desperdício de tempo. Completar um projeto desafiador produz uma dopamina conectada ao senso de competência, de progresso, de crescimento. Essa dopamina está ligada à construção de algo real na sua vida, não apenas ao consumo passivo de estímulos. A neurociência distingue entre dois sistemas relacionados mais distintos, o sistema de wanting e o sistema de liking. Wanting é o desejo, o impulso de buscar algo. Liking é o prazer real experimentado quando você obtém algo. Ambos envolvem dopamina, mas de maneiras diferentes. E o problema com a maioria das recompensas artificiais modernas é que elas maximizam o wanting, quanto minimizam o liking. Você quer desesperadamente checar seu telefone. Mas depois de checar, você não se sente realmente satisfeito. Você quer comer aquele fast food, mas depois de comer, você se sente vazio e possivelmente culpado. O querer é intenso, mas a satisfação real é ausente. Compare isso com recompensas que envolvem esforço significativo. Quando você passa meses trabalhando em algo difícil e finalmente consegue,
O wanting e o liking estão alinhados. A antecipação foi intensa, e a satisfação real corresponde. Você não apenas quis aquilo, você genuinamente gostou de ter conseguido. E esse tipo de experiência, repetida ao longo do tempo, treina seu sistema dopaminérgico de uma maneira completamente diferente. Você está ensinando ao seu cérebro que recompensas significativas vêm de esforço sustentado, não de gratificação instantânea. E isso me leva talvez ao insight mais prático que posso compartilhar nesta investigação. Se você quer reconstruir seu sistema de motivação, se quer recuperar a capacidade de levantar da cama todas as manhãs com propósito e energia, você precisa fazer algo que vai parecer contraintuitivo no início. Você precisa buscar deliberadamente coisas difíceis. Não porque o sofrimento é virtuoso, mas porque seu cérebro precisa reaprender que a antecipação de algo difícil pode ser tão excitante quanto a antecipação de algo fácil, mas a satisfação real é incomparavelmente maior. A pesquisa de um neurocientista chamado Andrew Huberman iluminou esse mecanismo de maneiras práticas. Ele demonstrou que a dopamina liberada durante o esforço, durante a própria atividade de trabalhar em direção a um objetivo, pode ser tão ou mais gratificante do que a dopamina liberada na conclusão. Isso significa que o processo pode se tornar recompensa. A jornada pode ser tão satisfatória quanto o destino. Mas para isso acontecer, você precisa estar engajado em algo que genuinamente importa para você. Algo que conecta com seus valores mais profundos. Algo que parece significativo além da gratificação imediata. E aqui está a pergunta incômoda que você precisa fazer a si mesmo. Com o que você está gastando sua dopamina? Se você mapeasse todas as atividades que consomem sua motivação ao longo de um dia típico, o que você encontraria? Quanto está indo para coisas que constroem a vida que você quer viver? E quanto está sendo desperdiçado em vazios que não deixam nada de valor depois? Se esse bate-papo está ressoando com você, se está começando a ver sua própria vida através de uma lente diferente, considere se inscrever e juntar-se aos bate-inscritos deste canal. Cada pessoa que se junta a essa comunidade não é apenas um número, é alguém que escolheu investigar os mistérios da própria mente em vez de aceitar passivamente padrões que não funcionam. Deixe-me falar agora sobre algo que a maioria das pessoas não quer ouvir: a relação entre dopamina e propósito de vida. Existe uma tendência moderna de descartar a ideia de propósito como algo abstrato, filosófico, talvez até antiquado. Vivemos em uma era de niilismo casual, onde admitir que você acredita em significado pode parecer ingênuo. Mas a neurociência está descobrindo que propósito não é um luxo filosófico, é uma necessidade biológica para o funcionamento adequado do sistema de motivação. Estudos longitudinais, acompanhando milhares de pessoas ao longo de décadas, descobriram que aqueles que relatam um forte senso de propósito têm melhores indicadores de saúde física e mental, menor risco de doenças neurodegenerativas, menor mortalidade por todas as causas e, crucialmente, maior resiliência a adversidades. E quando os pesquisadores tentaram entender os mecanismos por trás desses efeitos, encontraram evidências de que o propósito está conectado ao funcionamento dopaminérgico. Pessoas com propósito claro têm sistemas de recompensa mais saudáveis. Elas conseguem manter motivação durante períodos difíceis. Elas acordam de manhã com razões para se mover. O que é propósito, neurologicamente falando? É essencialmente uma narrativa que seu cérebro conta sobre o futuro que cria antecipação positiva sustentada. Quando você tem propósito, você consegue visualizar um amanhã pelo qual vale a pena trabalhar. Esse amanhã imaginado libera dopamina no presente, e essa dopamina te move em direção a ações que tornam aquele amanhã mais provável. É um ciclo virtuoso. Propósito gera antecipação gera dopamina gera ação gera progresso, progresso fortalece propósito. Mas quando você não tem propósito, quando o futuro parece vazio ou ameaçador ou simplesmente irrelevante, esse ciclo colapsa. Não há antecipação positiva, não há liberação dopaminérgica orientada para o futuro, não há impulso para agir, e você fica preso em um presente eterno, consumindo qualquer estímulo que providencie um mínimo de ativação dopaminérgica, não porque você escolhe isso, mas porque seu cérebro está desesperado por qualquer combustível que conseguir encontrar. Eu encontrei meu propósito na tragédia. Não foi uma escolha consciente e deliberada. Foi uma resposta a uma dor tão avassaladora que eu precisava de algo grande o suficiente para conter todo aquele sofrimento. A missão de proteger Gotham, de garantir que nenhuma outra criança testemunhasse o que eu testemunhei naquele beco escuro, tornou-se o container para toda a minha energia vital. E por mais sombrio que isso possa parecer, por mais que alguns argumentem que estou vivendo uma vida patológica motivada por trauma não resolvido, eu sei de algo que meus críticos não sabem. Eu acordo todas as manhãs sabendo exatamente por que estou vivo. E essa clareza, essa certeza inquebrantável de propósito, é um privilégio que a maioria das pessoas jamais experimentará.
Não estou dizendo que você precisa de uma tragédia para encontrar propósito.